Bom dia a todos. O tema da nossa palestra é livre-arbítrio e responsabilidade. Basicamente, nós podemos definir o livre-arbítrio como a capacidade de tomarmos decisões por conta própria. Sem ele, somente seremos como um objeto da natureza ou simplesmente como uma máquina, somente repetindo movimentos e ações. É importante ressaltar que o livre-arbítrio, nas primeiras fases da vida, é quase nulo, a nossa liberdade é quase nula, justamente porque ainda temos pouco desenvolvimento físico. À medida que vamos evoluindo e amadurecendo fisiologicamente, essa liberdade também vai se ampliando. Por ser condição primordial da alma humana, o livre-arbítrio está diretamente relacionado à lei de liberdade, que é uma das leis morais ensinadas pela doutrina espírita. Ao mesmo tempo em que Deus nos deu o dever de nos inclinarmos para o bem ou para o mal, Ele também nos deu a responsabilidade por todos os atos que praticamos, tudo isso de acordo a outra lei moral ensinada pela doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito. No Livro dos Espíritos, na questão 872, é dito que o ser humano é altamente responsável por tudo aquilo que ele pratica, e sem o livre-arbítrio nós não teríamos nem mérito por praticar o bem e nem culpa por praticar o mal. Nessa perspectiva, ao mesmo tempo que Deus nos deu o direito de sermos livres, de praticarmos o livre-arbítrio, Deus também nos deu o dever de nos inclinarmos para o bem. É importante esclarecer uma distinção aqui básica entre direito e dever, na medida em que direito seriam as garantias dadas aos homens, enquanto que dever seria o cumprimento ou não das leis, sejam morais ou sejam leis civis estabelecidas na Terra. Divaldo Franco, no livro Illuminati, Psicografia de Joana de Ângeles, mais especificamente no capítulo 28, vai dizer que a partir do momento em que um homem atinge o estágio de ser pensante, de ser intelectualizado, ele também passa a ter uma melhor consciência de suas ações. Então, ele adquire um melhor senso de responsabilidade. Essa consciência do dever humano, ela passa a prevalecer sobre atitudes irracionais e impensadas, e o ser humano passa a ponderar melhor suas ações, na medida em que ele observa as consequências que seus atos podem trazer. Nesse ponto, é importante esclarecer que o conhecimento que nós adquirimos o conhecimento a partir de nossas diversas experiências. E quanto mais elevado é o espírito, obviamente que melhor ele vai praticar e ponderar os seus atos e ações. Um espírito mais evoluído moralmente, obviamente, ele tende a acertar mais do que errar. Muitas vezes a gente erra demais, justamente pela nossa falta de evolução moral. As nossas faltas têm como fonte primária a nossa imperfeição. Mas é importante a gente esclarecer também que um espírito menos evoluído carece de livre-arbítrio, ele continua sendo livre. O que acontece é que os seus atos e as suas ações têm consequências mais gravosas, digamos assim, justamente porque ele é imperfeito moralmente. Nesse ponto, é importante a gente destacar aqui que é o amadurecimento, o definidor do bom uso do livre-arbítrio. Ao mesmo tempo em que nós estamos praticando determinados atos e ações, nós também devemos focar nas consequências que esses atos e essas ações podem trazer para as pessoas. Jesus já nos ensinou que nós devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Essa prática de nos colocarmos no lugar do outro evita que nós tomemos muitas atitudes ruins e negativas para os outros. Sempre que estamos praticando determinados atos, nós estamos escolhendo entre duas ou mais possibilidades aquela que mais nos convém naquele momento, justamente porque nós somos imperfeitos. O ideal seria que sempre pensássemos nas consequências que os nossos atos podem trazer. Mas, infelizmente, como somos pouco evoluídos moralmente, muitas vezes nós tomamos atitudes impensadas e não focamos nas consequências que esses atos trazem. É importante que a gente tenha consciência de que absolutamente tudo o que fazemos, tudo mesmo, tem consequências. Se não tem consequências agora, pode ter consequências no futuro. Se as consequências não acontecem nessa encarnação, vão acontecer em outra, justamente de acordo com a lei de causa e efeito.
Mas podemos pensar assim, por que estamos passando por tanto sofrimento? Por que então sofremos tantos e cometemos tantos erros? Um ponto importante para a gente refletir, e que a doutrina espírita deixa bem claro, é a reforma íntima. Quanto mais autoconhecimento nós temos, melhores atos nós praticamos. Justamente porque o conhecimento é que faz o espírito amadurecer e tomar melhores atitudes. Uma história de domínio público e de autoria desconhecida diz que um pai e um filho caminhavam por um campo perto de várias montanhas. Aí, em um determinado momento, o menino cai e solta um grito de dor. Como tem muitas montanhas, o eco responde a esse grito de dor. O menino, então, muito assustado, sem entender o que estava acontecendo, vai lá e questiona: quem é você? E o eco responde da mesma forma: quem é você? O menino, ainda mais assustado e com muito mais medo, grita: seu covarde. E a montanha, na mesma intensidade do grito do menino, responde em forma de eco: seu covarde. O menino então questiona o pai o que está acontecendo, e o pai, muito tranquilamente, grita para a montanha: você é campeão, você é um vencedor. E a montanha também lhe responde da mesma forma. O pai então vai explicar ao menino: filho, muitas pessoas chamam isso de eco, mas eu prefiro chamar de vida, porque na vida absolutamente tudo que fazemos tem consequências. Se nós damos amor, proteção, paz, união, sucesso e felicidade para as pessoas, nós também vamos ter os mesmos sentimentos. Nós precisamos dar ao mundo aquilo que nós queremos para nós mesmos. É importante a gente sempre pensar nas consequências, não nos esquecermos de focar no presente. Muitas vezes a gente pensa sempre no passado, se questionando e nos martirizando porque erramos e nos culpando por nossos erros do passado, mas que também e acabamos focando também no futuro, no que ainda está por vir. Mas a gente precisa se lembrar sempre de que é o presente que constrói o futuro. O passado já foi, o futuro ainda está por vir. É no presente que vamos construir isso. Por que então não poderemos ser felizes agora? Por que então não poderemos ter essa habilidade de praticar bem os nossos atos, de agir sempre voltados para o bem? Que nós possamos sempre nos conectar com o nosso corpo interior, que nós possamos sentir os sentimentos ruins, porque a nossa própria condição evolutória vai permitir que a gente sinta emoções ruins e que nós possamos não deixar dominá-las justamente com o nosso autoconhecimento, que a gente nunca perca a nossa conexão com o nosso corpo, que a gente não deixe nossos sentimentos negativos nos dominar e que a gente sempre foque nas consequências que os nossos atos podem trazer para os outros e para nós mesmos, principalmente. É por isso que nós encerramos essa palestra, sem nos esquecermos daquilo que foi dito por Jesus, de que nós somos livres na semeadura, mas também somos escravos na colheita. Obrigada pela atenção. Bom dia. O tema que nós escolhemos para refletir nesses poucos minutos, dinâmica da ajuda divina. Esse é um texto de Cleo Brooks, que foi retirado, esse texto está no jornalzinho Seara Espírita, número 140. Conta que certa vez, uma mãe ensinando sua filha de 5 anos sobre Deus, e ela começa a falar na linguagem infantil, próprio do entendimento das crianças, falando para a filha que Deus é Pai de todos nós. E a criança, naquele aprendizado, meio admirada, falou: mãe, Deus é Pai mesmo de todos nós? Sim, minha filha, Deus é Pai de todos nós. De cada um de nós? Sim, minha filha, Deus é Pai de cada um de nós. E ela, assim, admirada, ela perguntou à mãe: mãe, mas como é que Ele faz para cuidar de cada um de nós? Uma pergunta infantil de criança, mas que nos remete a profundas reflexões e que temos também dificuldade, pelo nosso adiantamento moral, de responder essa questão tão profunda. Como é que Deus faz para cuidar de cada um de nós? Foi por isso que Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus?
Os espíritos superiores respondem a Allan Kardec que Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas aí nos perguntamos, como é que a ajuda de Deus se processa em nossas vidas? Nós, como seres humanos, nós temos a crença de que Deus cuida de nós, de que Deus nos protege. Mas muitas vezes, a maioria de nós, a gente não entende como é que isso ocorre. Como é que Deus cuida de nós, como é que Deus nos protege e como a ajuda de Deus processa em nossas vidas. E por essa falta de entendimento, é por isso que muitas pessoas se revoltam contra Deus, por não entender como é que Deus age em nossas vidas. E é por isso que muitas pessoas se tornam ateias, por não entender. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós estamos ocupando um lugar aqui na face da Terra. E nós estamos ocupando um lugar aqui na face da Terra, não é por um acaso. Cada um de nós temos uma meta, cada um de nós temos objetivos. E essa meta e esse objetivo, como a doutrina espírita nos esclarece, que nós, antes dessa vida, nós tivemos outras tantas vidas. E após a morte biológica desse corpo, nessa vida, nós teremos outras tantas vidas que visam objetivos, que visam metas, que é chegar ao aprimoramento espiritual. E em cada reencarnação, nós estamos mais perto da perfeição espiritual. Essa é a nossa meta, chegar à perfeição espiritual, como todos nós um dia chegaremos, mais cedo ou mais tarde. Mas para alcançar essa meta, Deus se vale de dois instrumentos. Um instrumento espiritual e um instrumento material para que nós possamos assim chegar a essa meta. O instrumento espiritual, contamos com a ajuda dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, que vêm nos inspirar, que vêm nos ajudar, que vêm nos proteger, que vêm nos sustentar, e também da ajuda material, que são os nossos familiares, que são os nossos amigos e as pessoas que são colocadas em nosso caminho. Mas precisamos saber também que Deus, na sua ajuda, Ele não atende às nossas vontades. Ele atende às nossas necessidades. E a ajuda de Deus está vinculada estritamente com aquilo que nós precisamos e não com aquilo que nós desejamos da vida. E essa ajuda de Deus em nossas vidas, às vezes, vem através de uma inspiração dos espíritos protetores, vem através de uma ajuda, das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes vem com um encontro com um amigo que às vezes não sabe nem do problema que nós estamos passando, mas por uma palavra que diz, toca fundo no nosso coração, aí já encontramos a solução para resolver os nossos desafios, as nossas dificuldades da vida. Outra vez é um convite para frequentar um templo religioso. Mas a ajuda de Deus, às vezes não entendemos, mas a ajuda de Deus vem em nossas vidas também, às vezes através de uma doença, através de um problema financeiro, através de uma dificuldade, que são bênçãos de Deus em nossas vidas, embora não compreendamos isso. É como se fosse um remédio para curar as nossas feridas, para melhorar o nosso orgulho, para curar a nossa avareza, a nossa arrogância, a nossa falta de perdão, para sensibilizar o nosso coração.
Quando temos um entendimento de tudo que acontece em nossas vidas são bênçãos de Deus e que visam o nosso melhoramento espiritual, temos uma visão mais ampla da atuação de Deus em nossas vidas. Quando temos esse entendimento, nós nos fortalecemos. Não é qualquer problema que vai nos derrubar. Nós temos a confiança absoluta em Deus que tudo acontece para a nossa evolução espiritual e fortalecemos a nossa fé. Quando passamos a enxergar que tudo que acontece em nossa vida concorre para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é preciso também, nessa dinâmica para receber a ajuda de Deus, é preciso nos colocar também como instrumentos de Deus para ajudar as outras pessoas que sofrem mais e precisam da nossa ajuda. Sermos instrumentos para a atuação do bem. Quando nos colocamos nessa posição, nós nos fortalecemos diante dos entraves da vida, na certeza de que Deus não atenderá todos os nossos pedidos, mas atenderá somente aqueles pedidos dos quais nós necessitamos para nos aprimorar. Na certeza de que acontecerá conosco apenas aquilo que precisamos vivenciar para o nosso aprimoramento espiritual e para a nossa felicidade. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. O nosso tema é Encontro com Jesus, que é título de um livro psicografado pelo espírito Minêmio Túlio, que foi um tribuno romano à época de Jesus. Ele enviou o material deste livro através da psicografia do nosso companheiro de jornada, Djalma Marconi. E esse livro mostra algumas situações onde pessoas tiveram encontros com Jesus. E como é bom a gente viver essa experiência do encontro com Jesus. Com a doutrina espírita, estudando Kardec, a gente aprende mais ainda os caminhos para estarmos sempre nos encontrando com Jesus. E deste encontro com Ele depende a nossa paz de espírito, justamente porque Jesus representa a paz. Ele é o príncipe da paz. Então, nesse livro, Minêmio Túlio vai mostrando uma série de situações que, como nós sabemos, e muito daquilo que aconteceu quando Jesus esteve aqui há quase 2000 anos, não foi registrado. O que está ali anexado na Bíblia, os 4 evangelhos e mais alguns livros que foram acoplados depois da vida de Jesus, representam apenas uma pequena parte do que ele realmente vivenciou. O mundo espiritual, usando a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, resgata aos poucos algumas dessas situações, desses encontros vivenciados diretamente por pessoas e Jesus à sua época. Exatamente, o foco desse instante é uma passagem que está no Evangelho de Lucas, o capítulo 7, o versículo de 4 a 9, versículos de 4 a 9. Pois bem, ali Lucas narra uma situação em que Jesus fora chamado para curar um escravo a pedido do seu senhor. Mas quando Jesus estava a caminho da casa onde o escravo se encontrava enfermo, ele foi atalhado por alguns mensageiros daquele senhor, que disse assim: Senhor, Jesus, trago aqui a mensagem do nosso comandante. Ele disse que não precisas ir até a casa dele. Ele tem certeza que daqui mesmo poderás curar o escravo, porque ele mesmo, sendo um centurião, ele diz aos seus soldados: faça isso, faça aquilo, e eles obedecem. Então tu podes dizer, se o quiserdes, eu sei que o escravo estará curado. Jesus parou e se dirigiu à multidão que o acompanhava
dizendo: nem em Israel eu vi tamanha fé. E disse aos mensageiros: pode ir, porque o escravo já está curado. Mnemo Túlio, ele conta que o comandante, o centurião, era seu pai. Centurião é um comandante de 100 soldados, assim os exércitos eram instalados. Grupos de 100 soldados, e cada comandante justamente comandava estes 100 soldados. Quando chegou em casa, Mnemo Túlio se deparou com uma cena. O seu pai ajoelhado, chorando, e Mnemo Túlio, vendo aquela cena, ficou sem entender. O seu pai, um homem de linhas duras, rígidas, um comandante de exército, chorando copiosamente, e interrompeu. Ele disse: pai, o que houve? Ele disse: eu estou aqui agradecendo aquele homem de Nazaré. Telêmio, o nosso escravo, está curado completamente. E disse-lhe: olha, filho, eu fui visitado por um espírito iluminado que me falou que Jesus é o príncipe da paz, que ele veio ao mundo para instalar uma nova era, a era do amor, da fraternidade, uma era em que o ódio irá desaparecer dos corações humanos, o egoísmo também deixará de comandar as pessoas, e todo mundo viverá em paz, lutando para vencer as suas atitudes viciosas. E assim, ele é quem está trazendo esta paz para o mundo, e todos que estiverem com ele vão usufruir desta paz. Diante disso, meu filho, eu mandei os mensageiros irem atrás de Jesus, porque eu vi que eu não sou digno de estar com ele, nem tampouco a minha morada está à altura da sua estirpe espiritual. E você veja, mesmo assim, ele atendeu à distância, e Telêmio, nosso escravo, está curado. É bom esclarecer que esse comandante, ele tinha também uma ação social naquela localidade muito grande. Construiu com seus próprios recursos a sinagoga naquela cidade, e por várias vezes tentou dar liberdade para esse escravo, que era um escravo muito querido, muito dedicado, que o acompanhava em todas as jornadas. Mas o escravo nunca aceitou, porque Telêmio, desde jovem, havia recebido uma mensagem de uma pitonisa de Pérgamo, onde ali foi dito que os seus pais morreriam cedo e sua irmã também, e ele ficaria órfão e se tornaria um escravo. E Telêmio nunca aceitou se tornar um homem livre, porque dizia que tinha consciência que aquela sua encarnação tinha que ser daquele jeito, porque numa encarnação anterior ele tinha sido feitor de escravos na Idade Média, ou aliás, numa idade bem anterior, onde ele teve esse trabalho infeliz de escravizar pessoas e vendê-las para ganhar a sua vida da forma mais desumana possível. E, portanto, ele precisava daquela consciência, daquela encarnação de dedicação como escravo, porque ele era um espírito profundamente arrependido, que sofreu no Hades, ou seja, nas regiões umbralinas, e resolveu voltar para reparar todos os seus desmandos, e por isso ele não aceitaria se tornar um homem livre. Também se esclarece que as pessoas que foram lá chamar Jesus para curar o filho do comandante, ou o escravo do comandante, eram pessoas que queriam colocar Jesus numa situação difícil, queriam tentar provar que ele era um falso profeta. E esses também ficaram admirados quando viram a forma como Jesus curou Telêmio, e quando chegaram à casa do comandante, ficaram envergonhados e passaram a reconhecer que realmente Jesus é um ser completamente especial. Então, é esta a história que nós deixamos aqui, dentre várias que nós vamos tentar trabalhar em cima desse livro, Encontro com Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção, e agora vamos fazer a nossa prece final.
com o passe coletivo.